Começando o programa de hoje com a coluna Sua Saúde, quinta-feira tem coluna Sua Saúde e hoje estou tendo o prazer de receber aqui pela primeira vez o Dr. Cristiano Giraldi, que é um dentista, cirurgião dentista responsável pela Oralcim aqui de Canoinhas. Seja muito bem-vindo, Cristiano, um prazer te receber aqui. Boa tarde, Ednei, boa tarde, ouvintes e telespectadores. Fico muito feliz, né? É um prazer muito grande estar aqui. A nossa ideia aqui é fazer uma conversa, um bate-papo, um pouquinho sobre prevenção, saúde bucal, cuidados, enfim, espero poder contribuir um pouquinho. Legal, o prazer é o nosso de recebê-lo aqui, doutor. E a gente vai tratar hoje, gente, sobre os perigos de uma infecção dentária. Não sei se vocês viram, na semana passada o JMais publicou uma reportagem compartilhada lá com o pessoal do jornal Gazeta de São Bento do Sul, sobre uma empresária lá da cidade de São Bento do Sul que quase, né, teve uma série de problemas decorrentes de uma infecção infecção dentária. Isso tem a ver com o modo como ela foi tratada, né, doutor? Então a gente vai falar primeiro sobre a prevenção, a importância de ir ao dentista, mas focando aí nessa questão de que se você não se prevenir, pode ficar muito séria a coisa. E não é uma figura de linguagem, é realmente uma verdade. A pessoa pode até morrer por conta da falta de cuidado com a saúde bucal, né, doutor? Sim, com certeza, Ednei. Claro que são casos extremos, mas a ideia, né, até fiz questão que a gente tivesse esse bate-papo, porque realmente aconteceu esse caso lá em São Bento. E, né, como que se inicia isso? Muita gente pode pensar, né, poxa, como é que eu posso vir a óbito através de uma infecção dentária? Então, basicamente, Ednei, tudo se inicia com uma cárie, a princípio. Então, o que é a cárie, de maneira resumida? É uma colônia de bactérias que invade a região dentária e vai degradando o esmalte do dente, né? Todo mundo talvez já tenha tido essa infeliz oportunidade de ter cárie ou conhece alguém que teve. E essa cárie... Todo mundo, uma hora ou outra, acaba tendo, né? E só vai saber porque o dentista aponta, né? Sim. E se não for no dentista, vai só ver aquilo crescendo, quando vê aquilo já não tem nem mais conserto. Né? Exato, exatamente isso. Então, essa cárie, Ednei, quando não tratada no início, ela acabou proliferando para a região da polpa dentária, que a gente chama, que é basicamente o nervinho do dente ali, né? E muitas das vezes, quando essa cárie atinge o nervinho do dente, tem duas opções. Pode doer, e aí a pessoa geralmente procura o dentista. Então, nesses casos, acaba sendo até melhor que doa, porque ela procura o dentista e a gente resolve o problema, muitas das vezes tratando o canal, ou em casos mais agressivos, extraindo o dente, colocando o implante, enfim. Só que o problema, Ednei, é quando essa cárie, ela não dói, ela atinge a polpa dentária e ela não dói. Então, esse nervinho ele acaba necrosando e o paciente fica assintomático, não dói, então a pessoa muitas vezes não sabe que isso está acontecendo ali dentro. Como que a gente descobre isso, geralmente? Através de exame radiográfico. Por isso que a gente bate muito na tecla de, pessoal, faça avaliação numa clínica odontológica de confiança a cada 6 meses, pelo menos, e que tenha radiografia, que tenha o aparelho ali do raio-x, porque na radiografia a gente consegue ver se tem alguma lesão interna ali ou não. Essa lesão seria basicamente uma colônia de bactérias que proliferou lá no esmalte, foi para dentro da polpa dentária e vai para a região de gengiva, região óssea. No caso dessa paciente específica, dessa empresária de São Bento, não foi tratada e o caso não era nosso, né, aqui da Oralcim de Canoinhas, mas a gente ficou sabendo desse caso e ela procurou ajuda, se eu não estou enganado, no final de dezembro. E aí acabou que só medicaram ela, mas a medicação não vai, logicamente, tratar o problema. E foi se passando muitos dias e essa infecção foi para a região de via aérea, que a gente chama, que são as vias respiratórias. E isso, no caso, o diagnóstico dela foi um abscesso periapical. E esse abscesso, ele traz inúmeras complicações, né? Uma infecção, ela pode virar uma sepse, que é uma infecção generalizada. No caso dessa pessoa em específico, foi para a corrente sanguínea a infecção e, poxa, ela quase veio a óbito. Então, no caso dela em específico, teve que entrar com antibiótico, terapia, foi feita drenagem, já em ambiente hospitalar, porque era um caso realmente muito grave. Graças a Deus ela não teve uma complicação maior, ela tá bem hoje, tudo mais, está tendo uma vida normal. Mas, assim, uma cárie simples, né, teoricamente,
quando não tratada, pode virar um caso muito mais grave como esse. E ela, vamos dizer assim, se ela tivesse procurado o dentista, se ela tivesse feito, né, a consulta regular, isso jamais chegaria nesse ponto? Não chegaria nesse ponto. E quando tratado no início, uma cárie basicamente é fazer uma restauração. Remove aquele tecido cariado, restaura ali com resina, todo mundo tem alguma restauração na boca, e resolveu o problema ali. Existe um outro caso que é importante falar também, que sabe aquelas restaurações muito antigas? Todo mundo aqui tem restauração de quando era criança, quando era adolescente. Pedindo aquela preta, né? Tem a preta também, que chama de chumbo, né? Isso. Que é o amálgama. E essa restauração, muitas das vezes, ela está ok. Então a gente examina ali, examina em boca, examina na radiografia, se ela estiver ok, beleza. Mas em muitos casos acaba acontecendo uma infiltração entre a restauração e o dente, forma um gap e aí vai infiltrando bactéria ali dentro. E essa infiltração, muitas vezes o paciente não vê, porque aquela infiltração está acontecendo. Não sente, e nem vê no espelho às vezes, né? Então, aquilo ali fica acontecendo embaixo daquela restauração e pode vir um caso extremo acontecer, o que aconteceu com essa nossa colega lá de São Bento. Então, realmente, a avaliação é fundamental e periódica. Crie rotina. Se você ainda não tem um dentista de confiança aqui na cidade, na região, procure a gente ali da Oralsim, faça uma avaliação periódica, a gente faz um raio-x, faz uma avaliação completa realmente, porque saúde é prevenção. Saúde é prevenção. Depois que está instalado, o problema já fica um pouco mais difícil de resolver. O que o senhor diria para quem diz assim, olha, eu escovo os dentes 3 vezes ao dia, eu passo fio dental 2 vezes ao dia, então eu nem preciso ir no dentista porque o meu está tudo certo. Então, aí que a gente se engana, né, Ednei? Muita gente pensa assim, e existem diversos problemas que podem acontecer até para pessoas que têm boa higiene. Por exemplo, o acúmulo de tártaro, às vezes ele acontece até em pessoas que têm boa higiene, e esse tártaro ele vai inflamar a gengiva. Claro que pessoas que cuidam melhor da higiene têm menos, né, propensão a acontecer isso. Mas existem problemas, Ednei, até em relação a tecidos moles, que a gente chama, gengiva, língua, né, região ali da garganta, que a gente consegue visualizar e prever um problema futuro, até coisas mais graves, como cânceres bucais, né, ainda mais para pacientes fumantes ou pacientes etilistas, enfim, e para pacientes que não têm esse hábito também pode acontecer. Claro que é uma minoria, mas o dentista é o responsável por prever isso, né? Então, realmente, a consulta periódica com o dentista realmente é fundamental. O senhor falou que a cárie ela é um acúmulo de bactérias, né? E o tártaro é o quê? Também é um acúmulo de bactérias. Sabe, Dinei, quando a gente, por algum motivo, está na correria e a gente escova o dente de manhã e fica um longo período sem escovar o dente, se você observar no espelho, você vai ver o que a gente chama de placa bacteriana, que ali seria o começo do tártaro. Se essa placa bacteriana não for removida através da escovação, ela vai endurecer, digamos assim. Então, a saliva ela tem o poder de calcificar aquela placa bacteriana que a princípio é molinha, ela vai calcificar aquilo ali vai ficar duro e aí na escovação já não remove. E aí entra o poder da limpeza, da raspagem, né, que a gente chama. Que é com equipamento próprio do dentista. Que é com equipamento que faz aquele barulhinho agradável para relaxar, né? Esse mesmo. A gente precisa melhorar os nossos sons no consultório, que nem sempre são agradáveis, né? Mas já melhorou muita coisa, né? Melhorou. Era muito pior antes, eu acho que foi evoluindo muita coisa, né? Foi evoluindo muita coisa. O doutor, ainda falando dessa questão da prevenção, tem uma dúvida que eu tenho, eu li esses dias até um artigo sobre isso. A questão de da diferença de preço de pasta de dente é muito alto, né? Às vezes você vai de R$2 uma pasta de dente até R$20, né? A mesma quantidade de pasta de dente. E eu li alguma coisa sobre o flúor, que o que é importante você ter na pasta de dente é o flúor. E você observar a porcentagem de flúor, né? Então, se está dentro ali, acho que 4,5%, alguma coisa assim, seria o ideal. Então, pouco importaria qual marca, qual tipo de pasta você estaria comprando, desde que tenha a quantidade ideal de flúor. Perfeito. Essa é a linha de raciocínio, Ednei. Então, assim, o flúor, antigamente, ele era um debate na sociedade se ele era realmente importante ou não.
E hoje sabe-se que sim. Só desculpa interromper, mas eu lembro que quando estava na escola, não sei se hoje acontece isso, mas tinha acho que uma vez por mês, alguma coisa assim, eles levavam flúor para a gente fazer gargarejo, bochecho. Perfeito, né? Perfeito. Ao longo do tempo, Ednei, descobriu-se que a ação preventiva do flúor é muito mais importante, ou seja, a ação diária do flúor é muito mais importante do que essa ação mensal. Então, hoje em dia, até na maioria das redes públicas de esgoto, nós temos a água já fluoretada, com o índice ali que é proposto pela OMS, inclusive. A água tratada da Casan mesmo. Sim, sim. Nem todos os locais do Brasil têm, mas é o ideal, é o que é preconizado. Então, assim, sobre a pasta específico, realmente, a marca pouco importa. Hoje em dia tem muita pasta de dente lá com carvão ativado, não caiam nessa. Já ouvi falar que carvão ativado não é bom? Não é bom, ele pode ter o poder sim de corroer o esmalte do dente a longo prazo, lógico que não no início, mas a longo prazo ele tem esse poder. Ele promete clarear o dente, ele até acaba clareando, mas com um dano muito maior do que um benefício. Então não vale a pena. E clarear dente não é nem um pouco fácil, acho que não é você com uma pasta de dente, porque eu já fiz clareamento e é todo um processo, né? Um processo. Você fica, se eu não me engano, eram uns 20 dias que você tem que usar todo dia uma placa com o produto, fica sensível. Perfeito. E ainda não é garantia de que vai ficar branquinho. Sim, não, né? Exige todo um cuidado no pós, ali, em relação à alimentação ali, e tudo mais. E tem que ser feito por profissional. Hoje em dia a gente vê até na Shopee da vida vendendo placas, prometendo clareamento, enfim. Quer dizer, não vai ser uma pasta de dente que vai te clarear os dentes. Não, né? Isso não adianta você querer. Com certeza. Então, assim, para reforçar essa questão da pasta, realmente é isso. Contendo flúor é o que importa. E sobre a quantidade específica do flúor, o Ministério da Saúde ele tem o mínimo necessário e o máximo necessário. Então, se a pasta de dente está sendo vendida, né, em mercados, ela está dentro do que é preconizado, então está ótimo. Agora, o que vai remover de fato ali bactéria, o que vai limpar o dente é a ação mecânica da escova. E não em si a pasta. Claro, você vai escolher a que te dá um hálito mais refrescante, a que você gosta mais, tudo mais. Flor de laranjeira, viu? Uma de flor de laranjeira esses dias. Caríssima. Entendeu? Então, assim, é muito, muito comércio e às vezes pouco resultado. O importante é a escovação 3 vezes por dia. Então, aí você está dizendo que a escova de dente é tão importante quanto a pasta. Mais, eu diria que até mais. Inclusive, assim, se você escovar o teu dente sem a escova de dente, de maneira correta ali, em todas as faces do dente, ele vai limpar igual. Claro, a escova de dente hoje já tem ações também bactericidas, ela ajuda hoje em dia, mas o que vai limpar de fato é a escova. Aí um outro ponto importante também, que muita gente pergunta, é enquanto tem que fazer a troca da escova de dente. Verdade. Então a gente preconiza a cada 6 meses. Tem paciente que até tem hábito de escovar o dente um pouquinho com mais força e acaba detonando a escova em menos tempo do que Também isso. Não é recomendado, né? Não é recomendado, perfeito. Então a escovação tem que ser com pulso bem leve, nada de força excessiva para não ter retrações gengivais e outros problemas. Mas a troca... Mas é para escovar como se estivesse escovando um sapato, né? Não, o teu dente, né? A tua gengiva também, né? Exato, agride. O senhor falou de hálito, eu li um artigo esse final de semana ainda sobre a tal da colher de limpar a língua, acho que é isso que fala, né? Que é não é uma colher, você pode até fazer com a colher, pelo que eu soube, mas ele é um dispositivo que raspador de língua, né? Acho que é isso, que ele raspa a língua, até nem sei se tem aqui em farmácia para comprar, nunca encontrei, mas tenho curiosidade de ter, porque de fato você acaba comendo alguma coisa durante o dia, está fora de casa, não tem acesso a pasta de dente, escova de dente. E essa é uma forma, e o resíduo da comida fica na língua, às vezes não fica no dente, fica na língua, né? Fica. Assim, Ednei, todos esses dispositivos extras, fora a escova de dente e a pasta de dente, são bem-vindos, desde que usados com cautela. Claro, a escova de dente, nós sabemos que ela também tem o poder de limpar a língua, então ela já supriria essa questão, mas, poxa, show de bola. Para aquelas pessoas, por exemplo, também que usam aparelho, e já falando um pouquinho de outro dispositivo, que seria o passa-fio, que ele é como se fosse uma agulhazinha de plástico que vai auxiliar a pessoa a passar o fio dental entre os dentes, já que com o uso do aparelho fica mais difícil. Então, todos esses dispositivos extras, enxaguante bucal, por exemplo, ótimo, ele tem ação bactericida também.
Então, a gente sabe que a nossa flora bacteriana na boca, ela é enorme. São milhares de espécies, milhões de bactérias, que só com a escova fica difícil. A gente vai escovar o dente, vai escovar a língua. Então, o enxaguante bucal, nesses casos, ele vai ajudar nessa questão. Sim, mas eu já vi falar também que o enxaguante bucal usado em excesso não é bom. Sim, tudo em excesso não é legal. A gente recomenda fazer o uso uma vez ao dia. Não importa se for na hora do almoço, se for à noite antes de dormir, mas é importante que se faça pelo menos uma vez ao dia. E qualquer marca que você pegue na farmácia, no mercado, claro, né, passou, como você disse, passou pela Anvisa e tal, mas ela tá ok. Ou tem alguma que a gente deve evitar? Não tem nenhuma contraindicação de marca, seja Listerine, seja Colgate, seja a própria Sensodyne, todas elas são marcas competentes. Para quem tem, por exemplo, problema de gengivite, que é quando a gengiva sangra um pouquinho, a gente recomenda até usar o PerioGuard, que é um princípio ativo que contém a clorexidina a 0,12%, para ser bem específico, e o PerioGuard com a clorexidina já sabe-se que ele tem um poder antibactericida muito grande. Então, para pessoas que têm a gengivite, que têm uma flora bacteriana mais propensa a ter esse sangramento na gengiva, o PerioGuard ajuda bastante. Mas não tem contraindicação de marca. A gente está falando bastante aqui de prevenção, gente, porque o assunto é infecção dentária, mas quem tem essas prevenções, quem faz essas prevenções e principalmente visita o dentista pelo menos de 6 em 6 meses, tem chance quase que zero de ter uma infecção dentária, porque não é do dia para a noite que ela se forma, né, doutor? Não, perfeito, Dinei. Então, se você, em casa está ouvindo isso e tem esse cuidado diário, frequenta o dentista, a chance de você ter uma infecção é quase nula, realmente. Como você falou, não é do dia para a noite. Então, se a gente fizer um raio-x ali semestral e ver que tem qualquer início de lesão, qualquer colônia de bactéria que esteja surgindo, já vai ser tratado aquilo ali e acabou ali. Não vai evoluir para nada mais grave, com certeza. Quer dizer, você já tem ali não vai ter aquele problema porque você já fez aquela prevenção, né? Para não chegar nesse ponto. Agora, quem não cuida, pode chegar nisso, como a gente falou ali no caso lamentavelmente, né, dessa empresária de São Bento do Sul, que agora só lamenta, né, o fato de não ter tomado ali a prevenção necessária. Deixa eu dar boa noite para a Relindes, para os Osmar, que estão com a gente sempre assistindo o programa pelo canal do J+ no YouTube. Lembrando que o nosso WhatsApp mudou, é 9716-3083. Então você pode mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, que agora do J+ é 9716-3083. Às vezes as pessoas mandam mensagem para a rádio, né? Mas aí na rádio a gente não como a gente está fazendo aqui no estúdio do J+, a gente não tem acesso ao WhatsApp lá da rádio. A Laura e o Paulo também estão dando boa tarde e parabenizando a entrevista. Obrigado, meus queridos, pela participação de vocês também aqui no programa, né? Bom, lembrando que o Dr. Cristiano Giraldi é o cirurgião dentista responsável pela Oralsim Canoinhas, né? Que é tem todo um conceito diferenciado no atendimento ao cliente, né, doutor? É isso, Ednei. Então lá a gente conta com equipamentos de primeira, a gente conta com raio-x panorâmico, a gente conta com raio-x periapical, que são raios-x que se complementam, pensando nessa prevenção. Uma equipe especializada, temos vários profissionais, dentistas especialistas em cada área, especialista, por exemplo, em implantodontia, que é o meu caso, temos dentistas especialistas em ortodontia, em endodontia, enfim, fazemos próteses, fazemos realmente um tratamento bem legal ali na clínica. Para quem ainda não conhece, fica o recado aí para visitar a gente lá na clínica, né? E é isso. Você que ainda não tem um dentista de confiança, nos procure, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Implantodontia é o implante dentário, né? Quer dizer, retirar, se já não caiu, né? Ou não saiu naturalmente, o dente e recriar ele do zero ali, né? Perfeito, Ednei. Para pessoas que têm ausência dentária, seja de um elemento ou de uma boca completa, quem já usa uma dentadura, conhece algum avô, alguma avó, pai e mãe que usa e está nesse estado e não está satisfeito com aquela prótese móvel que machuca, que não para, que faz calo. A gente conta com uma equipe enorme para atender esse tipo de paciente. E para as pessoas que têm uma ausência apenas ou que fica lá atrás, que não envolve muito a estética e acha que não faz falta, faz porque a gente acaba acostumando com aquela ausência, mas no fundo faz muita falta. A gente sabe hoje que os dentes vizinhos, quando nós
temos uma ausência, eles podem entortar, eles podem não, eles vão entortar no longo prazo, no médio e longo prazo. O dentinho de cima, que batia com o de baixo, e você acabou perdendo o de baixo, ele vai descer. Então, uma série, por exemplo, aquela pessoa que já usou aparelho anos, que todo mundo sabe que às vezes não é muito fácil você fazer o tratamento com aparelho, e aí tirou o aparelho e não colocou o dentinho que deveria ter colocado, aquela mordida vai ficar toda torta novamente. Então, acaba sendo até uma prevenção, né, o implante dentário para isso, e para aquela pessoa também que tem aquele dentinho que está muito quebrado, que acha que não tem mais jeito, é mais recomendado que se faça realmente a remoção e a colocação do implante. É um procedimento muito tranquilo, não dói, anestesia local, pós-operatório é um pós-operatório bem tranquilo também, e é dentinho para a vida. Hoje até falava antes de entrar no ar, né, a odontologia evoluiu muito, né? Hoje não tem mais algo irreversível, né? Tudo é reversível, tudo é possível de ser feito e consertado também, né? E refeito, né? Do zero, às vezes, né? Sim, muitas vezes a gente pega ali, Ednei, muitos casos de retrabalho. Foi feito algum trabalho, por algum motivo não teve sucesso naquele trabalho inicial que foi feito, e a gente brinca lá na clínica, a gente só não dá jeito para a morte mesmo, o resto a gente consegue. Pacientes que às vezes chegam lá desesperançosos, que acham que não vão poder mais ter um poder de mastigação, e a gente consegue devolver isso. Para a gente é muito gratificante você ver a pessoa que sofre com ausência dentária, que sofre com dificuldade no sorriso, na mastigação, ela realmente se afunda às vezes numa depressão, e aquilo ali vai virando causa e consequência, a pessoa vai deixando de se cuidar e vai cada vez indo mais para o fundo do poço. Isso é uma realidade muito maior do que a gente imagina. O sorriso está muito ligado com isso, você não poder tirar uma foto, você não poder comer uma costela no final de semana. Então, realmente, a gente fica muito feliz porque as pessoas chegam, doutor, mas vai ter solução no meu caso? O que a gente pode fazer? E a gente, muitas das vezes, ligado ao implante dentário, a gente consegue devolver essa mastigação, essa vida de volta para a pessoa. E é incrível, com marcada dentária, principalmente na frente torta, com alguns dentes tortos, ela define o rosto da pessoa, né? Então, isso quer dizer, quando você conserta uma linha, os dentes, por exemplo, você muda o rosto da pessoa para melhor sempre, né? Total. Doutor Cristiano, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero revê-lo outras vezes, participando do quadro, trazendo dicas valiosas aí para a nossa saúde bucal. Maravilha, eu agradeço demais a presença aqui. É um assunto que não é divertido para as pessoas ouvirem, mas é um assunto muito... Mas todo mundo precisa saber. Todo mundo precisa saber. A realmente que a população sente essa carência, às vezes, não tem muitas vezes acesso à informação, ou tem, mas passa desapercebido. E sempre que puder, a gente vai voltar aqui. Com o maior prazer, vamos recebê-lo aqui.